Março de 2020, a pandemia da Covid-19 se espalhava pelo Brasil. Por todo o país, medidas eram tomadas para evitar a proliferação do vírus. A pandemia trouxe prejuízos e dúvidas quanto ao futuro. Na educação não foi diferente. Para muitos jovens, as consequências desse período ainda estão aqui. A educação mudou e o aprendizado foi impactado. Muitos sentem que perderam uma fase da vida. A pandemia foi um período que eu quase nem lembro direito, porque muitas informações na época, para mim, eram dolorosas demais para pensar, né? Então, acho que muitas partes ficaram bem fundo do meu subconsciente, até para eu tentar não viver aquilo tudo de novo. Eu desenvolvi um pouquinho de agorafobia, né? Eu de ficar com medo de sair de casa, uma vez que a gente começou a ter o ensino híbrido. Algumas aulas eu senti que eu não absorvi tão bem o conhecimento, por causa que as mulheres, né, nós mulheres, a gente tem que se dividir entre o trabalho doméstico, cuidar dos irmãos, e essas coisas fazem com que a qualidade do nosso ensino não seja tão bom, né? Eu até tive mais sorte porque minha mãe sempre me ajudou muito, mas ainda assim teve algumas aulas que eu assisti lavando louça, por exemplo, né? Enfim, não tive um proveito tão bom assim. Aí, outra questão que até hoje me afeta é só que eu sinto que eu tive uma parte da minha vida roubada de mim, sabe? Que eu realmente queria ter vivido a experiência da universidade, assim, especialmente nesse começo, por conta que meus colegas, quando a gente voltou, todo mundo já tinha estágio, ninguém mais tinha tempo para ficar saindo, e eu sinto falta desses momentos mais de interação. São 15 dias. E depois são 3 meses, e aí virou um ano, e aí eu fui perceber que não fiz nada, não estudei, não fiz um curso, e as coisas não voltavam. E aí quando foram voltando, eu já tinha perdido a metade do estímulo que eu tinha para seguir o estudo ali, porque quando a gente sai do ensino médio, você tem muito mais gás para continuar estudando, depois de ficar um ano parada para você retomar o estudo. Começar tudo do zero de novo é muito mais difícil, e aí eu fiquei nisso, e é tanto que eu fiquei no ano de 2021 eu não tive nem estímulo nem para chegar a fazer o Enem, porque eu fiquei assim, não vou fazer o Enem, que não quero mais, e eu fiquei nisso, e aí depois eu percebi que era o que eu tinha que fazer, insistir em continuar e deu certo, né? Na época eu estava no 9º ano do fundamental, então assim, a educação foi bastante defasada, porque por mais que a gente tivesse ensino online, né, foi um ano perdido, então quando eu voltei a estudar o impacto foi maior, voltar à rotina foi muito maior, e também eu tenho alguns problemas de saúde, então a confiança de sair de casa também foi realmente muito grande, mas graças a Deus deu tudo certo e eu consegui entrar aqui na UFP, no curso que eu queria. De uma hora para outra, tudo virou de ponta cabeça. Um baque na vida de toda a população. Na nossa mente, ainda uma incógnita. Mesmo após o fim da pandemia, ainda estamos lidando com as consequências. A pandemia, ela foi durante o final do meu fundamental e pegou um pouquinho do início do médio. Foi foi conturbado ao extremo, acredito que para muita gente, porque em 2020 começou só 15 dias, só um mês. Acabou que passamos mais de 3 anos trancados dentro de uma casa. Isso afeta não só ao estudo no geral, afeta até mesmo a socialização que a escola promovia. Eu passei os meus 14, 15, 16 anos praticamente sem amigos nenhum, porque eu não consegui adquirir nenhum durante a pandemia. Eu não tive contato com o exterior, eu quase desenvolvi anemia, eu estava desnutrido, eu estava pesando 40 quilos, por conta que acredito que a educação ela não é só o estudo, ela não é só o ensino, também é o físico. Se o jovem ele não estiver bem fisicamente, ele não aprende. A pandemia da Covid-19 desencadeou um aumento de 25% nos casos de ansiedade e depressão em todo o mundo. A saúde mental da população mundial ainda lida com os reflexos desse impacto. Por atender e acolher adolescentes, né, dentro do setting terapêutico, eu acabo detectando, percebendo alguns pontos, né, e eu destaquei 3 deles, pode-se dizer. E o aumento da ansiedade, né, a insegurança
em relação ao social, à volta do presencial, né? Querendo ou não, eles ficaram muito tempo isolados e quando eles voltaram, eles tiveram uma dificuldade, um medo de julgamento, né? Muitas outras coisas, inseguranças mesmo no quesito relacionamento presencial. E a gente também vê a questão também do isolamento prolongado, a forma como eles ficaram ociosos também, né? Então, eles acabaram se apegando, por exemplo, ao uso excessivo da tecnologia, à dependência excessiva da tecnologia. E, junto com isso, eu acredito que é um efeito em cadeia, né? Porque vem também o receio de saber o que eu vou fazer, né? Aquela insegurança, o que a gente acaba, de alguma forma, falando, né, psicologicamente dizendo, como uma desregulação emocional. Então, tudo isso foi afetado. Eu hoje consegui, através de muita terapia, inclusive recomendo a quem sofreu esses impactos da pandemia, eu recomendo terapia, foi necessário, foi preciso. Consegui desenvolver amigos com base nas experiências que, mesmo tendo sido tudo muito monótono, acabou que foi um monótono igual para todo mundo e estávamos comparando esse igual. Bons hábitos podem ser aliados na recuperação da saúde mental e sociabilidade. O estilo de vida, né, no quesito disciplina, no quesito hábitos mais saudáveis. Hoje em dia a gente tem visto, ainda bem, né? Muitas pessoas voltando para esse estilo de vida de uma boa alimentação, de uma boa rotina de sono, de um bom... a questão do exercício físico, a gente tem visto que essa geração tem se voltado mais para isso, ainda bem, porque ajuda muito. Então, eu acredito que a dica é essa: mude seu estilo de vida, seus hábitos, tenha hábitos mais saudáveis, né? Uma vida de qualidade. Eu acredito que, como o próprio SUS, né, traz um conceito de saúde, de bio, psico, social e agora espiritual também. Esse combo ajuda você a ter uma vida de bem-estar e uma vida mais saudável.